Hoje, com a consolidação de forças no futebol brasileiro, cada vez mais um cenário onde você tem forças já consolidadas no futebol brasileiro e entre elas o Flamengo como a principal força no futebol brasileiro, embora tenha dividido esse protagonismo esportivo com o Palmeiras ao longo dos últimos anos e agora mesmo também com o Botafogo e em um determinado momento com o Atlético, mas já existe uma consolidação de forças no futebol brasileiro e isso meio que vai dividindo em grupos, né? Aqueles grupos de times que vão disputar o título, aqueles que vão disputar o G4, aqueles que vão disputar a Sul-Americana e aqueles que vão brigar para não cair, né? E claro que isso irrita, com todo direito, alguns torcedores adversários que, primeiro, já tem aquela versão Flamengo, costumo dizer que o Flamengo é o clube mais amado ou o clube mais invejado, onde tem uma versão maior a ele, que são os anti-flamenguistas, né? São as duas maiores torcidas, os rubro-negros e os anti-rubro-negros. Então, como o Flamengo se consolida como uma grande força, existe uma parte de influenciadores, de jornalistas e torcedores que não aceitam isso, não gostam. E, obviamente, torcem o nariz e entendem que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos é uma maneira de você consolidar essas grandes forças, né? Porque se você tem mais dinheiro, mais poder de investimento, mais planejamento, é óbvio e natural que você esteja ali à frente, no topo das grandes competições, sempre como protagonista. E esses protagonistas provavelmente não vão mudar, vai ser uma constância. Um momento ou outro você pode ter uma surpresa, mas não é a regra. A regra é se repetir pela capacidade de investimento e planejamento. E aí, nessa contramão, né, justamente por não gostar dos pontos corridos, porque os pontos corridos eles criam essas condições, né, os pontos corridos criam sim essas condições a ver os campeonatos, Premier League, que é muito competitiva, mas quem está ali sempre se classificando para Champions e disputando o título são os mesmos, é o City, é o Liverpool, o Chelsea, né? Tem os Big Six ali da Premier League que estão disputando. E alguns jornalistas influenciadores, para combater isso, começam a detratar os pontos corridos, pedindo o campeonato mata-mata, né? É o caso, por exemplo, de um cara que eu vejo os vídeos, acho que tem umas ideias legais, mas nesse sentido muito claro, que é anti-Flamengo e é contra pontos corridos. Um dos motivos eu tenho certeza porque é anti-Flamengo, que é o Rica Perrone. Mas existem outros. E é sobre esse assunto, a questão de criticar o pontos corridos para voltar ao mata-mata, para que não tenha essa hegemonia dos clubes mais fortes, é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante. Se você gosta aqui do conteúdo, se você curte o conteúdo que eu lanço aqui no canal, dá essa ajuda, se inscreva e o like. O like é tão importante quanto, porque é através do seu like, aquele joinha, que o vídeo ganha um alcance maior, expondo mais ainda o canal e ajudando no crescimento do canal. Então deixa aqui o seu like, é muito importante, deixa o joinha. Claro, comente aqui se você gostou ou não gostou do que foi abordado, se você gostou ou não do conteúdo, não importa, o importante é interagir, portanto, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, o maior número de pessoas possível. Bom, voltando ao tema do vídeo, eu estava justamente me referindo ao jornalista influenciador Rica Perrone, e aqui nada pessoal, é só uma opinião de fato em cima da opinião dele, que em todos os vídeos, ou a maior parte dos vídeos que ele fala sobre o Campeonato Brasileiro, ele detrata, ele fala mal dos pontos corridos e exalta os campeonatos de mata-mata. Bom, minha opinião pessoal sobre os campeonatos, eu acho que os 12 campeonatos têm os prós e os contras. E se os dois têm os prós, por que a gente não pode ter os dois? E hoje é o que acontece no Brasil. Você que gosta de mata-mata, você tem a Copa do Brasil. Você que gosta mais de pontos corridos, tem o campeonato de pontos corridos. Por que não ter os dois e ter que ter apenas um, né? Porque se a gente transformar um campeonato de pontos corridos em mata-mata, vai ser uma outra Copa do Brasil. E qual é a graça nisso? E é justamente esse o ponto que eu levanto. O Rica Perrone, na minha opinião, ele é um cara
que, vamos dizer assim, ele é muito contrário aos interesses do Flamengo. Mas não é só ele, não. Outros jornalistas também vão na contramão nesse sentido, que querem tirar os pontos corridos. E, na minha opinião, tem um interesse muito claro por trás. Qual é o interesse? De ver um Flamengo fraco ou de ver um Flamengo que não seja dominante, vamos colocar assim. Várias vezes já vi os vídeos do Rica Perrone criticando. Teve um jogo que o Flamengo ganhou de 5-1 do Corinthians em Itaquera, 2020, se eu não estou equivocado, jogo sem público. E ali ele já começa a falar que os clubes deveriam se unir contra o Flamengo, que o Flamengo se apresentava como hegemônico à época, né? Foi uma goleada de 5-1 naquele campeonato de 2020, pós saída de Jorge Jesus. O Flamengo se apresentava como hegemônico à época, já havia acabado de ser campeão da Libertadores e Brasileiro, e ele fez esse comentário que os clubes deviam se unir para acabar com os pontos corridos, ou, em outras palavras, se unir para acabar uma eventual hegemonia do Flamengo. Hegemonia essa que não aconteceu, porque o protagonismo no futebol brasileiro é dividido entre Flamengo e Palmeiras, muito devido ao mérito do Palmeiras, mas muito também devido ao demérito da gestão esportiva da diretoria do Flamengo. Mas enfim, voltando ao tema. Então, existe um sentimento de muita aversão ao Flamengo, isso também está muito claro, e aí se tem um discurso transvestido de anti-flamenguismo, né? O cara não quer admitir que é anti-flamenguista, fica com esse discurso aí, sabe, meio bobo. Ah, não, porque os pontos corridos não é legal, não é emocionante. Como não é emocionante? Toda vez que eu vejo a rodada do Brasileiro, eu vejo vários jogos, porque cada jogo é importante por algum motivo, ou por causa de rebaixamento, ou por classificação na Libertadores, mas alguma coisa envolve, entende? Então, eu vi nos últimos comentários essa questão, mas pontos corridos, ele só faz com que os clubes fortes fiquem mais fortes, porque eles vão sempre ganhar. Sim, cara, quem tem mais mérito, quem tem mais capacidade de investimento, vai prevalecer. E isso não é necessariamente ruim, não. Você vai ter os clubes que são mais... Não, o que o Pontos Corridos faz? Coloca todo mundo na sua devida prateleira. Se o Flamengo é um clube com maior capacidade de investimento, com maior popularidade, ele não vai estar na mesma prateleira de quem não é. Simples assim. E não há nada de errado nisso. Porque se as pessoas não gostassem desses tipos de campeonato, a Premier League não seria o campeonato mais visto do mundo. E um outro ponto que é importante ter no campeonato, aqueles ditos dominantes, os ponteiros, porque são esses ponteiros que geram a referência em quem assiste. Eles tomam como referência. Quando você assiste espanhol, quando eu comecei a assistir espanhol, eu tinha como referência Barcelona e Real Madrid, sabe? E um outro ponto que eles reclamam também é que o ponto corrido vai consolidar o Flamengo como força de audiência, de mídia, inclusive para o exterior, quando o Campeonato Brasileiro ele for vendido, seus direitos de mídia forem vendidos para o exterior, né? Que isso vai reforçar a marca Flamengo lá fora e vai transformar o Flamengo no campeão de audiência, assim como é aqui dentro. Deixa eu explicar uma coisa, o Flamengo já é isso. Né? O Flamengo está sendo sempre nomeado ali entre os clubes de maior influência no futebol mundial em termos de receita. O Flamengo é o clube que mais popular também fora do Brasil. Inúmeras pesquisas já foram feitas em relação a isso. Então, existe esse sentimento de antiflamenguismo, porque, como eu disse, transvertido de um discurso racional, que é pela valorização do produto. O produto está muito bem, meu amigo. O produto do Campeonato Brasileiro nunca foi tão valorizado, nem na época dos pontos corridos. Porque o pontos corridos não te traz um planejamento, um produto mais bem trabalhado por causa do aleatório. Você não sabe se você vai ter uma grande marca que vai ter uma exposição, essa grande marca vai estar exposta até o final do campeonato. Porque, veja bem, e se o Flamengo cai no primeiro mata-mata, o campeonato pode perder interesse, né? Então, esse discurso de que é para valorização do produto, na minha opinião, não faz muito sentido. O que fica claro e evidente é um sentimento de antiflamenguismo cada vez mais latente, não só do Rica, e ele tem todo o direito de ser antiflamenguista, que na minha opinião é,
Só que não precisa estar transvertido de um discurso que não tem nada a ver. Melhor assumir, né? Mas não é só ele, outros jornalistas também têm esse discurso, né? Porque nada que falam em relação a qualquer argumento racional, na opinião, não se sustenta, na minha opinião. Ah, porque o mata-mata vai ser melhor. Em que sentido? O Campeonato Brasileiro é o campeonato que tem tido maior audiência das últimas décadas, maior recorde de público da história do Campeonato Brasileiro, tem sido um recorde atrás do outro. Então o produto está caminhando muito bem, sim. Claro que precisa trabalhar alguma coisa para sempre melhorar, mas não é trazendo pontos corridos. O pontos corridos é apenas um argumento de uma parte antiflamenguista que está se incomodando muito com uma eventual hegemonia do Flamengo, consolidação de uma hegemonia do Flamengo, ou, vamos dizer assim, criando uma hierarquia entre os clubes e o Flamengo estando no topo da pirâmide. E, claro, isso incomodando muita gente, inclusive, na minha opinião, o Rica Perrone. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, então deixe aqui seus comentários, é muito importante. Claro, de novo, que fique bem claro, nada pessoal, eu até gosto dos vídeos do Rica Perrone sobre alguns assuntos, eu vejo e acho legal, mas sobre outros eu discordo, como esse em especial, ok? Se inscreva no canal, deixe o like, que é muito importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos, o joinha lá, e até a próxima.